Boa tarde, gente. Meu nome é Érica. Gente, hoje o tema hoje que eu vim partilhar com vocês é Mulher, não desista dos seus sonhos. Gente, desde muito pequena, minha vida sempre foi muito difícil, sabe? É, aliás, antes mesmo de eu vir ao mundo, para eu vir ao mundo foi muito difícil, porque a minha mãe sempre conta para mim que ela tinha problemas na gestação dela. E assim, ela que me desejava muito, ela queria muito engravidar de novo, né? Mas a família, a minha avó, os irmãos dela, as irmãs, a família, né? Era contra essa gestação porque a gravidez dela era de risco e arriscava a vida dela, né? Mas era uma gestação que ela queria muito ter de novo um filho. Ela pedia para Deus, Senhor, ela me conta que ela pedia para Deus, Senhor, me dá uma filha mulher, porque ela teve o meu irmão, que é mais velho do que eu. Depois ela engravidou de novo e nasceu meu outro irmãozinho que faleceu, né, devido à gestação dela ser muito de risco. Né, ele nasceu com malformação, nasceu com a cabeça mal formada, né, não tinha osso na cabeça, era só aquela pele, né? E a coluna dele também aqui atrás não tinha osso, ele nasceu mal formado, gente. Ele nasceu, ficou 13 dias. Depois de nascido, ele faleceu. Né? Então, assim, a minha mãe me desejou muito. Ela queria muito ter uma filha mulher e pedia para Deus, Senhor, eu quero uma filha mulher. É o meu sonho, me realiza esse sonho. E ninguém queria. E ela mesmo assim teimou e engravidou. E foi muito complicada a gestação dela. Ela teve pré-eclâmpsia e tudo mais. Mas graças a Deus eu nasci perfeita, saudável, estou aqui com a graça de Deus. A minha mãe também não morreu, né? Graças a Deus, está viva até hoje, né? E sou feliz e grata a Deus pela minha vida. Mas como Deus fala, né? Eu já te conhecia antes mesmo de você nascer. Antes mesmo que você existisse, eu já te conhecia, né? Eu já te desejei, eu já te amava. Então, gente, é o que eu falo pra vocês. Não desista dos seus sonhos, sabe? E então, desde pequena, eu sempre fui assim, minha vida foi muito assim. Eu era menina muito doente, a minha imunidade muito baixa, eu só andava doente, eu ficava mais. Quando eu desde pequenininha, sabe? Eu sempre tive bronquite, asma, essas coisas, sabe? Eu só andava doente. Era um palitinho, gente, uma menina esmilinguida. Aí, com o passar do tempo, eu fui ficando maiorzinha, eu tive um outro problema. Eu comi ovo e fui limpar a casa, fui ajudar minha mãe, estava na casa da minha tia. Eu era menina, sempre fui uma menina trabalhadeira, sabe? Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, uns 10 12 anos. Eu terminei de comer ovo, eu fui limpar a casa. Só sei que eu comecei a passar mal, gente. Eu tava com a casa cheia de água. Falei, eu vou logo limpar essa casa, não vou deixar essa casa assim. Acabei de comer aquele ovo, eu fiz uma farofa, comi e comecei a limpar a casa. E de repente eu comecei a passar mal. Gente, eu pisava no chão assim, parecia que eu ia afundar naquele chão. O chão tava mole, a sensação era de que eu pisava e o chão tava mole, de que eu ia afundar ali. Uma sensação mais esquisita que me aconteceu. Eu via pedras. Parecia que as pedras vinham rolando para cair em cima de mim. Eu não conseguia ficar no escuro. Gente, eu era perfeita e saudável, assim, no sentido, mentalmente, sabe? Mas depois disso, aconteceu tudo isso. Eu lembro que a casa da minha tia era um pouco perto da casa da minha mãe. E eu fui até lá, sentindo esse mal-estar, essa sensação de que eu ia afundar no chão. Fui passando mal, mal conseguia falar. Cheguei lá falando pra minha mãe que eu tava passando mal, falando com a voz enrolada, e minha mãe já se desesperou, foi procurar ajuda. Como a gente morava na fazenda, ela teve, né, conseguiu carona, os vizinhos, a gente não tinha carro, mas conseguiu carona e a minha mãe foi pro hospital me levar. Eles fizeram uma lavagem em mim pra poder ver se, né, e eles que eu vomitava preto. Então eu passei mal com aquele ovo, sabe? Aí, enfim, gente, eu passei muito tempo para me recuperar desse problema, né? Desse mal-estar que eu passei com esse ovo. Eu fiquei meses e meses doente da cabeça, sabe? Eu não conseguia ficar sozinha, que eu sentia um medo absurdo. É, eu rasgava a Bíblia, gente. Eu conversava sozinha. Eu tinha dificuldades para dormir. A minha mãe sofreu muito nessa etapa comigo.
Até então passou essa fase ruim. Aí quando eu era assim, já tava mocinha, gente, eu tinha aquela inocência de criança, de falar assim, ai, quando eu me casar, nossa, quando eu me casar, eu quero encontrar o homem dos meus sonhos, e eu vou casar com ele, a gente vai ser muito feliz, ele vai me amar, eu vou amar ele, vai ser pra sempre. E eu vou comprar um monte de bolachas, eu vou ter tudo que eu sonho em comer, porque a gente sempre foi muito pobrezinha, a gente não tinha muito essas coisas, sabe? Daquela inocência de criança eu falava que eu ia comprar muito bolacha, essas coisas e tal, era o que eu mais falava, sabe? Aí tá. Aí o tempo passou, eu me casei. Aí assim, a gente era muito feliz, sabe? Eu mais o meu marido, nós somos casados até hoje. Mas, gente, não é aquela inocência, né? Não era tudo aquilo que eu pensei que fosse. E aí eu peguei. Aí quando eu me casei, gente, não tinha nada daquele negócio de comprar bolacha, não tinha nada daquele sonho de mágica que eu pensei, né? Tudo foi muito difícil, assim, a gente se amava, mas meu marido era um homem bem difícil. Ele ia para lugares onde eu não gostava, era tão novinho, eu sofria muito, sabe? A gente vivia perto de pessoas que me implicava. A gente se mudou para longe da minha mãe. E eu sofria muito, sabe? Eu ficava mais sozinha dentro de casa. Gente, não era nada aquelas coisas que eu pensava que fosse. Aí o tempo passou, eu engravidei do meu primeiro filho. Até então tava melhor, né? Aí depois veio aí começou alguns outros problemas mais sérios. Eu estudava, né? Quando eu casei, eu tive que parar os meus estudos. Eu tava fazendo a oitava série. Antigamente era a oitava série, né? Hoje em dia já não existe mais, né? Aí eu tive que parar meus estudos, eu fiquei muitos anos, né, parada. Aí depois eu voltei a estudar, terminei meu ensino médio, né? Depois eu já tinha minha segunda filha, meu primeiro e o segundo filho, que eu tenho três filhos. Eu tenho duas meninas e um menino. O mais velho tá com 17 e a minha menorzinha, novinha, que eu já, né, que é o terceiro. Eu fiz a laqueadura depois da terceira e ela tá com 2 anos de idade. Gente, aí depois só foi tormento. Eu já comecei a ter meus primeiros problemas com meu marido, mais sério. E aí a gente separou uma vez, depois voltamos de novo. Ficamos um mês separados, né? A primeira separação. Nós só tínhamos o Rodrigo. Depois que eu tive as duas meninas. Depois que eu tive a Isabela, nós nos separamos de novo. Aliás, quando eu tava grávida da Isabela, nós nos separamos. Ficamos 3 meses separados, voltamos. E assim, a lógica que eu quero falar pra vocês. Em meio tanto a essas dificuldades, gente, meio de tantas essas dificuldades, as coisas pra mim nunca foi fácil. Nunca foi fácil. No trabalho eu nunca tive destaques, nunca foi aquela coisa, o melhor trabalho, o melhor salário. Não. Mas assim, na minha vida pessoal também nunca foi fácil também. Sempre tive que lutar bastante. Sou uma mulher forte para permanecer no lugar que Deus me colocou. Era sempre muita luta, muita dificuldade para me permanecer nesse lugar que eu estou, né? E sempre Deus me pediu, reina Jerusalém, reina. E eu, com a graça de Deus, eu permaneço no lugar que Deus quer até hoje. E assim, mas apesar de todas essas dificuldades, Deus nunca me deixou faltar o necessário, nunca, gente. Deus sempre foi misericordioso, sempre me deu força, me capacitou para enfrentar cada dificuldade que eu enfrentei. Terminei meus estudos, o ensino médio, com muita dificuldade, né? Que eu moro na fazenda, dificuldade de ir para a cidade. A internet também aqui, eu fazia a EJATEC para terminar o ensino médio, né? Eu tinha minha filha pequena, dava muito trabalho para eu estudar, eu tinha que ter internet para eu estudar, eu não tinha internet na minha casa, eu tinha que me deslocar todos os dias para eu ir até a sede, né, onde eu trabalho aqui na fazenda, para eu poder pegar a internet, voltava de pé à noite para casa com a minha filha pequena. Gente, a maior dificuldade, no escuro, sabe? Não foi fácil terminar. Terminei, prestei vestibular, passei, né? Ganhei a bolsa para poder entrar na faculdade. Foi 3 tentativas, gente, para eu poder ganhar a bolsa, pra eu
passar no vestibular. Porque eu tinha que fazer redação e aí pensa no trem complicado, difícil demais. Mas graças a Deus venci mais essa etapa. Aí ingressei na faculdade de Ciências Contábeis. E aí quando já tinha eu cursei o primeiro período de 6 meses. Tive que parar porque eu engravidei da minha terceira filha, gestação de risco. Eu tinha que ficar indo do interior aqui, né, de São Miguel do Araguaia para Goiânia. Aí a secretária me indicou que seria melhor eu parar, porque se eu reprovasse, ficasse perdendo provas, né, perdendo as aulas, não ia ser fácil para mim, ia ser mais difícil. Então, que eu trancasse, quando eu pudesse voltar, eu voltava. Minha filha nasceu, graças a Deus, perfeita e saudável, apesar de todas as dificuldades que eu passei na gestação. Minha filha está com 2 anos. Mas, porém, gente, eu perdi esses 2 anos e meio, né? 2 anos e 6 meses. 2 anos e 5 meses exato, porque agora em agosto, dia 5 de agosto, ou é dia 4, eu vou iniciar de novo. Já fiz a rematrícula, graças a Deus, já tá tudo certo, né? Já paguei a inscrição, o boleto, né, da faculdade, graças a Deus. E é mais uma etapa, gente, que eu vou concluir, que eu vou começar de novo. E é isso aí que eu tenho que falar pra vocês. Mulher, não desista dos seus sonhos, por mais difícil que eles sejam. Não desista, seja forte, se fortaleça em Deus, busca a sua capacidade em Deus que vocês vão vencer. E é isso aí que eu queria partilhar com vocês, né? Que eu não desisti com a graça de Deus. A cada etapa eu estou conseguindo realizar os meus sonhos, né? Estou conseguindo permanecer no lugar que Deus me colocou. E toda evolução que eu tenho é graças a Deus. E é isso aí, gente. Eu peço que vocês possam dar o joinha de vocês, para que o YouTube entenda que vocês gostou do meu conteúdo e possa passar para mais pessoas. Não deixa de se inscrever, gente. Vocês vão me ajudar muito. Eu preciso muito da ajuda de vocês. E muito obrigada por assistir o meu vídeo.